Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 32ª reunião ordinária desse terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Jairson Sabino para que faça a leitura do artigo 84 do Estatuto do Idoso. Artigo 84. Os valores das multas previstas nessa lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou, na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculado ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Obrigado, vereador. A todos presentes aqui no plenário dessa casa, para essa sessão, a todos aqueles que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos, boa noite. Senhores vereadores, cópia das atas da 30ª e da 31ª reuniões ordinárias foram enviadas a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única as atas da 30ª e 31ª reuniões ordinárias. Coloco em votação as atas da 30ª e 31ª reunião ordinárias e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 30ª e 31ª reuniões ordinárias. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 278/2019 do GAPRE, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei 301, 302 e 303, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 301/2019 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 302/2019 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 303 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do IPRESBIS. Ofício 276 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 236 oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação de número 153, elaborado pelo vereador Edmar Geraldo Salomão, encaminho em anexo memorando interno número 420, provindo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, CEPLU. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 279/2019. GAPRE, resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 239, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação número 155, elaborado pelo vereador Dagmar Nogueira, encaminha em anexo memorando interno 227, provindo da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 280, do GAPRE. Resposta aos ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta aos ofícios 210, 211, 212, 213, 214 e 215, oriundos da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação do número 147, elaborado pelo vereador Fernando Malon, encaminha em anexo memorandos internos número 212, provindo do Departamento de Comunicação, 207, provindo da Secretaria de Saúde, e ofício 256, provindo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 281, GAPRE, resposta aos ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta aos ofícios 237/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informações de número 152, elaborado pelo vereador Jairson Sabino, encaminha em anexo memorando interno número 58/2019, provindo da Fundação Municipal de Desportos, FMD. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 284 do GAPRE acusa o recebimento de ofício. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento dos ofícios números 266 e 267 de 2019, provindos da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com requerimentos de informações de números 159 e 160,
de autoria do vereador Nivaldo Bogo, e 161, de autoria do vereador Dagmar Nogueira. Acusamos ainda o recebimento da indicação de número 1632, documento oriundo da sessão ordinária realizada no dia 1º de julho de 2019, dessa Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Baum, Prefeito Municipal. Ofício 277/2019 do GAPRE, acusa o recebimento de ofício. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do ofício número 263, provindo da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, com indicações de números 1628, 1629, 1630 e 1631. Documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 27 de junho de 2019 desta Igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Ofício 289 do GAPRE, resposta ao ofício. Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao ofício 257/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação do número 157, elaborado pelo vereador Nivaldo Bogo, encaminha anexo ofício 282, provindo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI. Atenciosamente, Magno Baum, Prefeito Municipal. Ofício 290 do GAPRE, resposta ao ofício. Excelentíssimo Senhor Presidente, em resposta ao ofício 247, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente a requerimento de informação do número 156, elaborado pelo vereador Nivaldo Bogo, encaminha anexo memorando interno número 80, provindo da Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM. Atenciosamente, Magno Bauman, Prefeito Municipal. Ofício número 167/2019, Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo Senhor Peter Alexandre Knoibiller, Presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando cordialmente, vimos através desse enviar para seu conhecimento o balancete mensal referente a janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 dessa Secretaria. Limitado ao exposto, subscrevemos-nos muito cordialmente Manuel Rodrigues de Olmo, Secretário Municipal de Saúde. Ofício número 168/2019 da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo Senhor Presidente, Peter Alexandre Knoibiller. Cumprimentando cordialmente, vimos através deste solicitar o agendamento do plenário e data show para o dia 12 de julho de 2019, período das 15 às 17 horas, para a apresentação da audiência pública. Sendo que se faz para o momento, cordialmente, Manuel Rodrigues de Olmo, Secretário Municipal de Saúde. Moção número 125/2019, Jairson Sabino. Moção de aplausos para o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção e à Convivência Familiar de São Bento do Sul, Gerando Amor, pela sua trajetória e valoroso trabalho e pela passagem dos 20 anos de fundação. Moção 126/2019, autores Fernando Malon, Edmar Geraldo Salomão, Jairson Sabino, Nivaldo Bogo. Moção de apelo ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, a presidente da SIDASC, senhora Luciane de Cássia Surdi, ao senhor Carlos Chiodini, deputado federal, ao senhor Vicente Caro Preso, deputado estadual, ao senhor Silvio Dreve, deputado estadual, com o objetivo de agendar uma audiência com o governador do Estado para tratativas de devolução do imóvel localizado no município de São Bento do Sul. Requerimento 158, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, solicitando informações sobre o projeto de lei 293/2019. Indicação 1633, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, solicitando serviços de manutenção básica na rua Leopoldo Randig, bairro Brasília. Indicação 1634, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando serviço de manutenção básica da rua José Adão Rintz, no bairro Brasília. Indicação 1635, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando serviços de manutenção básica na rua Alexandre Grossel, no bairro Mato Preto. Indicação 1636, Cláudio Mar Votroba, Executivo Municipal, solicitando a aplicação de pavimentação antipó na rua Cecília Pereira, no bairro Serra Alta. Indicação 1637, Jairson Sabino, Executivo Municipal, solicitando a execução de obras de reparos em trecho crítico em curva de elevação negativa no final da rua Alberto Malchinski, confluente com a rua Wally Weber Moretti, no bairro Progresso, bem como estudos para a instalação de lombadas e a desobstrução dos bueiros das referidas vias. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, Luiz Antônio Novaschi, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB 23.937, portador do título de eleitor 28889580949,
residente domiciliado na rua Bárbara Grossa, número 35, bairro Rio Negro, vem perante Vossa Excelência amparado no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 53 da Lei Orgânica do Município de São Bento do Sul, artigo 379 do Regimento Interno e artigo 5º, inciso 10 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, propor denúncia por infração político-administrativa em desfavor do excelentíssimo vice-prefeito de São Bento do Sul, senhor Márcio Drevic, com endereço profissional junto ao Paço Municipal, onde deve ser citado e intimado a responder à presente denúncia, mediante as razões de fato e de direito que passa a expor. Do cabimento da denúncia, excelentíssimo senhor presidente, consoante desprende-se da notícia veiculada no site da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, bem como do que foi veiculado nos órgãos de imprensa, inclusive a nível nacional, o órgão denunciado teria, em tese, se apropriado indevidamente de parte dos vencimentos de funcionários ocupantes cargos comissionados desse município, incorrendo na abominável e vergonhosa prática de rachadinha, mensalinha ou pedágio, consistente em embolsar parte dos salários dos ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração. É certo, senhor presidente, que inexiste consenso acerca do enquadramento penal acerca da repugnante prática. Para uns, o ato configuraria o crime de peculato desvio, na forma do artigo 312 do Código Penal, sujeito a pena de 2 a 12 anos de reclusão. Para outros, pode haver o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, pena de 2 a 8 anos de reclusão, quando o funcionário público exige para si ou para outro, em razão de sua função, uma vantagem devida. E, por fim, há quem defenda que a prática configura ato de improbidade administrativa. Fato é que, independentemente do ponto de vista em que se observa o ato ou mesmo o enquadramento legal que se dê, não se pode negar que a prática perpetrada pelo vice-prefeito é incompatível com a dignidade e decoro do cargo por ele ocupado, restando evidente a incursão no artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei nº 201. Não é exagero afirmar que a veiculação dos fatos em rede nacional de notícias envergonha a cidade e seus habitantes e, por certo, há de envergonhar também a classe política local, em especial os nobres vereadores. Afinal de contas, condutas como as aqui denunciadas não condizem com a tradição da honestidade e retidão da grande maioria da população são-bentense. Por fim, nem se cogite dizer que eventual punição ao vice-prefeito prescinde de julgamento pelo Poder Judiciário, haja vista que, ao par da função legislativa e fiscalizadora, a função julgadora completa o trio de suas mais importantes funções da Câmara. E isso decorre do fato de sermos uma república federativa assentada no fundamento de que o poder emana do povo, o qual o exerce através do voto depositado em cada um dos senhores vereadores. Assim sendo, resta evidente a infração político-administrativa do vice-prefeito Márcio Drevic, sujeito ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Da legitimidade ativa, o denunciante é brasileiro, regular com a Justiça Eleitoral, documentos anexo, com amparo nos já mencionados dispositivos legais e que se consubstancia em um instituto legal de democracia. É direito próprio do cidadão participar da vida política do Estado, fiscalizando a gestão do patrimônio público, a fim de que esteja conforme com os princípios da moralidade e da legalidade. Da legitimidade passiva. O sujeito passivo do impeachment é a pessoa investida de autoridade enquanto tal. Só aquele que pode malfazer ao Estado, como agente seu, está em condições subjetivas de sofrer acusação parlamentar, cujo escopo é afastar do governo a autoridade que o exerceu mal de forma negligente, caprichosa, abusiva, ilegal ou facciosa, de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo. Ao par disto, evidente é a legitimidade do vice-prefeito para figurar no polo passivo da presente denúncia. Do cabimento do procedimento, é a presente denúncia o remédio legal que aciona o Poder Legislativo dentro da visão democrática participativa dos jurisdicionados pátrios, fiscalizando e atacando os atos lesivos ao patrimônio público e moralidade administrativa com a condenação dos agentes responsáveis, assim garante o artigo 5º, inciso 10 do Decreto-Lei 201/67. Presentes os pressupostos, requer-se que a presente seja recebida para posterior processamento junto a esta egrégia Casa Legislativa. Dos pedidos. A. O ora denunciante requer a esta Câmara de Vereadores que autorize seja o senhor vice-prefeito Márcio Drevic processado por infração político-administrativa na forma da Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e Decreto 201/67. B. A presente denúncia segue instruída com notícia veiculada no site da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Os fatos são de conhecimento notório, de forma que o denunciante entende serem suficientes à deflagração do processo de responsabilização perante esta augusta Casa Legislativa. No entanto, caso Vossa Excelência pense de modo diverso,
em nome da verdade real, a qual deva ser buscada em prol do município, desde logo postula-se seja notificado a digna autoridade policial responsável pela condução do inquérito policial, do qual resultou o pedido de prisão preventiva do denunciado. Termos em que pede deferimento, São Bento do Sul, 3 de julho de 2019, Luiz Antônio Novaski. Senhores vereadores, o vereador Marco Redlich, secretário, acabou de fazer a leitura do requerimento protocolado nessa casa. Ele está disponível aos senhores vereadores para apreciação e nós faremos a votação da denúncia em outra sessão. Então, os senhores tomem ciência da situação, se aprofundem, porque é uma situação séria, o inquérito ainda está em andamento, segue em segredo de justiça, mesmo assim. Nós vamos tentar as informações necessárias para que seja aprofundado o máximo possível, que a gente possa tomar a decisão mais adequada nessa situação. Então, segue como informe para os senhores vereadores a entrada na data de hoje e faremos o devido a votação do recebimento em outra sessão, para que possamos nos aprofundar da situação. Sim, senhor vereador. Uma questão que eu acho, senhor presidente. Não obstante o decreto-lei 201, que vai rege o procedimento no processo desse, fala no seu artigo 5º, está saindo o som? Tá. Artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte, inciso 2º, deposta a denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Eu vi hoje uma entrevista com o delegado, que está presidindo os trabalhos, que disse que vai terminar o inquérito por terça-feira e vai mandar para o Ministério Público na terça-feira. Nossa próxima sessão é segunda-feira. Eu acho, não obstante o decreto-lei fale isso, eu acho complicado para nós decidirmos isso na segunda-feira, sem ter elemento nenhum. O que nós sabemos hoje é pela imprensa. Nós não sabemos de nada mais oficial nada oficial. Só sabemos que ele está preso, mas não sabemos documentos, depoimentos, provas, tal. Para o senhor colocar para a próxima sessão, para nós discutirmos isso, eu não me sinto à vontade para decidir pela abertura do processo sem ter esses elementos. Então, e não obstante o decreto-lei fale na primeira sessão, que eu até tinha medo que o senhor colocasse em votação hoje, que aí de vez que nós não teríamos elemento nenhum. Eu acho que nós devemos, e até porque o inquérito está em segredo de justiça, nós temos que ver se, terminado o inquérito e mandado para o Ministério Público, se nós poderemos, a Câmara Municipal poderá ter acesso ao inquérito. Para daí, com base nesse inquérito e com esse requerimento do advogado Novaski, a gente poder analisar. Eu, sinceramente, acho temerário a gente decidir uma coisa tão séria como é a abertura de um processo de cassação apenas com base em informações, que inclusive é o que menciona no requerimento. Então, eu gostaria que o senhor visse com o jurídico dessa casa, para nós podermos, conforme o caso, alguém fazer um requerimento para postergar isso, no mínimo, para a próxima sessão, não na segunda-feira. Essa é a minha colocação, queria que o senhor colocasse isso, de conversar com o jurídico para ver dessa possibilidade, talvez o senhor apresentar um requerimento para a Câmara, para nós deliberarmos no plenário. Obrigado. Vereador Edi. É uma questão de ordem, senhor presidente. Eu concordo plenamente com as colocações do vereador Fernando Malon, porque o conhecimento que nós temos hoje é somente através da imprensa, só de as divulgações, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. Eu acho importante nós aguardarmos isso aí para ver o resultado de lá, para daí tomar uma providência aqui, para acatar essa solicitação que está sendo feita. Porque eu acho que se nós nos precipitarmos em relação ao próprio inquérito, que não está concluído, nós estamos nos adiantando uma coisa sem saber qual a decisão que o inquérito trará. Então, eu quero concordar plenamente e espero que o presidente também
acate e consulte a assessoria jurídica para ver da possibilidade desse requerimento, então. Obrigado, senhor presidente. Ok, senhores vereadores, nós faremos isso, então. Vamos consultar o jurídico dessa casa e vamos realizar conforme o entendimento tiver sido determinado, né, com relação a colocar ou não em votação na próxima sessão para o recebimento ou não da denúncia. Será para o recebimento, né? Aí monta-se a comissão processante, enfim, tem uma série de situações. Mas entendo a preocupação do vereador com relação à complexidade, né, de se tomar uma decisão tão séria. Então, iremos verificar isso do ponto de vista jurídico e até a próxima sessão daremos um encaminhamento para essa situação. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 301, 302 e 303 do Executivo. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final as moções 125 e 126. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes de janeiro, fevereiro, março e abril da Secretaria Municipal de Saúde. Solicito ao secretário vereador Marco Rodrigo Redlich para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção 123. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 123 e recomenda a sua aprovação para posterior envio. Em discussão, moção número 123, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redlich, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção de aplausos número 123, ela é direcionada à empresa Condor S.A., que está completando 90 anos de atuação, e não é qualquer empresa que chega aos seus 90 anos, e com a força e com o tamanho e com a representatividade que a Condor tem para São Bento do Sul. Por isso que eu peço o apoio dos demais vereadores para que possamos aprovar essa moção de aplausos. E eu vou ler um pequeno trecho aqui do que foi colocado na moção de aplausos, até para conhecimento de todos. A presente homenagem é fruto de reconhecimento dessa Casa Legislativa em valorizar a contribuição da Condor S.A. para o desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade. A Condor possui uma participação histórica na comunidade, principalmente na saúde, educação, esporte e cultura em seus 90 anos de história. No ano de 1902, desembarca em Santa Catarina o imigrante alemão Augusto Emílio Klimek. Com 250 contos de réis no bolso e uma mala cheia de sonhos, ele trabalha muito até fundar no dia 1º de julho de 1929, na cidade de São Bento do Sul, uma fábrica de escovas. Com o sonho de ver seus produtos em todos os lares do Brasil, país que escolheu para viver, ele se inspira na maior ave voadora do mundo para batizar a sua marca, o Condor. E assim, como essa grandiosa ave dos Andes, seus produtos voariam alto e longe e tornariam a vida das pessoas mais práticas. E seu sonho se tornou realidade. Hoje a Condor é a maior fabricante de escovas da América Latina, senhores. Presente em todo o Brasil e mais de 30 outros países. Emprega mais de 1.200 colaboradores que trabalham com muito orgulho na fabricação dos mais de 1.500 utensílios e acessórios para os cuidados pessoais e com o lar. Certamente, cada um de nós já tem ou já teve algum produto fabricado pela Condor S.A. A Condor comemora 90 anos de fundação. É a indústria com maior tempo de vida em São Bento do Sul. Sua história foi construída por gerações de famílias e pontuada por períodos de crises econômicas, guerra mundial e mudanças de regime governamental. A companhia não apenas superou os obstáculos, como se mantém renovada e com energia para continuar avançando. Então, senhores, é essa pequena homenagem que eu vejo que cabe a nós, vereadores, através da Câmara, render a Condor S.A. pelos seus 90 anos, porque, com certeza, a empresa faz parte da cidade, faz parte da nossa rotina, da rotina de diversas pessoas que trabalham lá, de familiares que já trabalharam lá, e também da ação social que a Condor promove para São Bento do Sul, do envolvimento com o esporte e com diversas ações sociais. Então, por todos esses motivos, eu peço apoio dos demais vereadores para que aprovemos esta moção de aplausos da Condor pelos seus 90 anos. Vereador Edi Salomão.
senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Marco Rete pela apresentação dessa moção e dizer que, assim, a Câmara de Vereadores presta uma justa homenagem a quem realmente, durante 90 anos de trabalho incansável, uma luta aí sem tamanho, é uma história da Condor que a gente tem acompanhado aí, ao longo dos anos, desde a época em que ali no próprio prédio, no prédio antigo da Sociedade Esportiva Bandeirante, com 7, 8 funcionários, iniciou ali a sua caminhada rumo a esse sucesso que hoje a Condor detém a nível até internacional. Então, acho importante que a Câmara, e gostaria que a Câmara preste essa homenagem, gostaria de pedir ao vereador para subscrever essa moção, até por diversas crônicas que a gente já escreveu em relação à Condor. A gente praticamente conhece a vida da Condor, conhece a vida dos funcionários que lá trabalharam, né? Então, é uma homenagem muito importante que será prestada pelo povo de São Bento do Sul à indústria Condor. Então, gostaria de solicitar, vereador Marco Rete, para assinar juntamente com Vossa Excelência essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Vereador Claudio Mar Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de subscrever essa moção, sabendo da importância que tem a Condor para a cidade de São Bento do Sul, né? Tantos anos contribuindo e quantas empresas, quantos empregos, quantas famílias, né, que já passaram por ali, gerações e gerações. E com certeza essa moção vem aplaudindo mesmo aí pelos seus 90 anos. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Quero só cumprimentar o vereador Marco Redlich pela proposição. Sem dúvida, é meritória. A Condor faz parte da vida de São Bento do Sul, faz parte da vida dos são-bentenses. O meu avô trabalhou na Condor, eu trabalhei na Condor, então faz parte da minha vida também. A dona Vera, depois foi casada com meu avô, também trabalhou na Condor. Então, sem dúvida, e não só por isso, né, mas eu digo que faz parte das nossas vidas. Realmente, eu também gostaria de subscrever, vereador Marco, essa moção, e seria para mim um grande prazer poder estar homenageando a Condor nos seus 90 anos. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de aplauso número 123. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de aplausos número 123. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção número 124. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 124 e recomenda a sua aprovação para posterior envio. Em discussão, única moção de aplausos número 124, de autoria do vereador Dagmar Nogueira, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, então trata-se da Clínica Reinvida, né? Fundada em 1º de maio de 2001, pelo Dr. Paulo Sérgio Santos, até então não só médico, clínico geral, mas também especialista na área de nefrologia, né? Ou nefrologista. E começa ali com 7 pacientes, anexo ao Hospital Maternidade Sagrada Família, 5 funcionários, 3 equipamentos diários, 15 pacientes. Hoje, a Clínica Reinvida atende 89 pacientes. E um número que chama a atenção aqui é que 92% dos pacientes da Clínica Reinvida são SUS. Esse é um dado, um percentual esperado de um hospital para a nossa cidade. Então, tem alguém fazendo e funciona e dá certo, e está indo muito bem, e tem qualidade. A capacidade técnica da clínica, nos seus 1.100 metros quadrados de nova instalação, ali na Avenida São Bento,
Então, com 8 técnicos de enfermagem, 3 administrativos, 3 serventes gerais, 2 médicos, 3 enfermeiras, 1 nutricionista, um assistente social e um psicólogo, totalizando 22 colaboradores. Tá? Essa equipe toda, ao longo desses 18 anos, trabalharam intensamente e alcançaram a meta de 1,5 transplante por ano, que é o sonho de todo paciente da clínica, né? Chegar ao seu transplante e poder ter uma vida normal. Eu venho de uma família onde a minha mãe fez diálise por 7 anos e fez 2 transplantes. O primeiro transplante deu rejeição, já na mesma cirurgia, então nem chegou a sair da cirurgia, já deu problema. E o segundo transplante foi feito, então, 2 anos depois, quando eu já tinha, então, 18 anos e poderia fazer a doação do rim. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio de ser um doador renal e pude fazer isso pela minha mãe. Eu acho que o melhor presente que eu dei para ela foi fazer esta obrigação minha de dar esse rim e ver a minha mãe tomando água normalmente, né? Ver a minha mãe no final do ano, fez em junho, quando chegou no final do ano, ela participou das festividades natalinas, como todo mundo, tomando refrigerante, tomando água, né? Então, foi assim fantástico. Graças a Deus que este trabalho tem sido feito por outras clínicas também no Brasil todo, e a gente conversa com as pessoas, com os familiares daqueles que estão fazendo tratamento ali com o Dr. Paulo, e a gente vê a gratidão deles por um atendimento humanizado, que é todo diferencial, né? Serviço de saúde, muitos especialistas fazem, mas serviço de saúde humanizado, esse é o diferencial de uma clínica, que no caso, a Clínica Rim Vida. Então, nossos cumprimentos ao Dr. Paulo, pela sua incansável, né, e árdua batalha ali, e dedicação aos pacientes. O Dr. Paulo não tem dia e tampouco horário para atender os pacientes. Então, merece a nossa atenção e a nossa moção de aplauso, e eu aliás, eu convidaria todos os vereadores para assinarem juntos, né, esta moção de aplauso, porque eu acredito que é meritória para eles, é uma honra para cada um de nós representar todo São Bento do Sul assinando essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Ed Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Dagmar Nogueira. Até sendo bizio, o doutor Paulo é uma pessoa de uma visão bastante ampla e corajoso, né? Corajoso. Fez um investimento lá na Avenida São Bento. Hoje em dia, assim, para dizer que faz um investimento desse, não é para qualquer um. Ele investiu, ele tomou frente, tomou peito, coragem e implantou aquela clínica lá, que hoje é um cartão de visita para São Bento do Sul, aquela clínica lá na Avenida São Bento. E gostaria, então, também de solicitar ao vereador para subscrever a moção de aplausos ao doutor Paulo Sérgio dos Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de subscrever a moção, parabenizar o vereador Dagmar Nogueira pela iniciativa, né, de valorizar mesmo o trabalho do Dr. Paulo. Também já fui paciente dele no ano 2013, um ano depois da legislatura que a gente assumiu aqui, tive uma crise de rim e foi muito bem atendido por ele. Realmente mesmo o trabalho dele mesmo, é fantástico mesmo. É um ser humano mesmo que trabalha com o coração mesmo, né? Além de um profissional, realmente faz um trabalho fantástico, né? Quem já teve a oportunidade de ser atendido por ele pode estar falando isso, que realmente o atendimento é diferenciado mesmo. Eu também gostaria de subscrever a moção e dar os parabéns mesmo por esses 18 anos aí de muita luta. Obrigado, presidente. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Dagmar
pela proposição feita e me colocar favorável à moção. Aceito também a sugestão de assinar em conjunto, porque conheço o trabalho da Clínica Reinvida, do Dr. Paulo, e que há muito tempo vem realmente realizando um trabalho impecável em São Bento do Sul. Então, é justa a homenagem, por isso me coloco favorável à moção também. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu solicito aos senhores vereadores que, assim como foi sugerido pelo vereador Dagmar, que todos subscrevessem, eu vou querer subscrever, depois da sessão, que contatem o DUMS. Tudo bem, vereador. Está desculpado. Então, converse com o DUMS para que ele possa registrar quem deseja subscrever e aí aqueles que tiverem desejo podem subscrever. Mas desde já me manifesto também a minha vontade de subscrever essa moção. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 124 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 124. Em discussão única, requerimento número 158/2019, de autoria do vereador Edi Salomão, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo esse requerimento de informação. Já visto que deu entrada nessa Casa de Leis de um projeto de suplementação, justamente para cobrir despesas com o decreto 1354 do Executivo Municipal, decreto esse que declara o município de calamidade pública. Essa calamidade é acontecida no dia 30 e 31 de maio e algumas pessoas nos questionaram em relação a se receberam alguma ajuda, não receberam, que uns disseram que não receberam. Então, nós estamos fazendo esse requerimento para que a Prefeitura nos informe quais os bens que foram adquiridos durante esse período do decreto legislativo, bem como uma cópia dos pagamentos que foram feitos durante esse período, porque até um valor bastante alto está sendo suplementado para o pagamento dessa questão da calamidade pública através do decreto 1354. Então, nós estamos pedindo apoio dos senhores vereadores, até para nós podermos explicar para as pessoas como é que se procedeu todo esse processo durante o decreto de calamidade pública. Era isso aí, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu só queria, vereador Edi, o início do seu requerimento, ele se ampara no artigo 216 e, portanto, remete aos requerimentos de informação, né? Creio que seja um erro material, né? Requerimento número 158 é de informação, então eu só queria deixar registrado que é um requerimento de informação, né, para que fique constado isso também em ata, que a gente não incorra nesse erro. Então, ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 158, solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 158. Senhores vereadores, nós temos 2 certificados de regularidade a serem votados hoje. Penso em que façamos a discussão e votação dos 2 em conjunto, como temos feito nas outras ocasiões. Certificado de regularidade número 99/2019, da FETEP, Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. E também do certificado de regularidade número 100, do Conselho Comunitário do Bairro Cruzeiro, também que faça a leitura das comissões técnicas, dos pareceres. Certificado de regularidade 99/2019, FETEP, Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa.
A Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação da prestação de contas do exercício 2018, bem como solicitar que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício 2019. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação da prestação de contas 2018, bem como solicitar que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício 2019. Certificado de regularidade 100, do Conselho Comunitário do Bairro Cruzeiro. A Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação da prestação de contas. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação da prestação de contas do exercício 2018, bem como solicitar que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício de 2019. Em discussão única, os requerimentos do certificado de regularidade de entidade pública, número 99, da FETEP, e número 100, do Conselho Comunitário do Bairro Cruzeiro. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação os requerimentos número 99, os requerimentos de certificado de regularidade, números 99 e 100 de 2019, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos de certificado de regularidade número 99 e 100. Em segunda discussão, projeto de lei número 287 de 2019, que ratifica termo de convênio de estágio número 2 de 2019, que entre si celebram o município de São Bento do Sul e a Fundação Educacional Regional Jaraguaense, FERJ. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então estamos na segunda discussão do termo de convênio e ele trata de mais um termo de convênio para a área educacional, dessa vez com a Fundação Educacional Regional Jaraguaense, FERJ. Então, atualmente são oferecidos pela unidade de Jaraguá do Sul os cursos de administração, ciências contábeis, design de moda, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de software, engenharia de produção, engenharia mecânica e direito. E na unidade de Joinville estão disponíveis os cursos de psicologia, biomedicina, nutrição, teologia, direito, administração, ciências contábeis, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de software, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo. Então veja que são diversos os cursos ofertados e esse estágio ele é oferecido sem custo para a administração municipal, que é o estágio obrigatório que os alunos têm que fazer durante a sua graduação. Então, ele não traz custos para a administração, então é mais um convênio que, se aprovado aqui, estamos ratificando para que esses alunos que são de São Bento do Sul e cursam algum desses cursos citados aqui na FERJ possam realizar seus estágios na estrutura do município. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 287 de 2019 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 287. Em segunda discussão, projeto de lei número 288 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de São Bento do Sul. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 288 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado requerimento de informação, está aprovado o projeto de lei número 288 de 2019. Projeto de lei número 289 de 2019, em segunda discussão, autoriza a celebração de parceria para consecução de finalidade de interesse público e recíproco com o Grupo Escoteiro Desbravador 008/SC, por meio de acordo de cooperação e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 289 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 289 de 2019.
Em segunda discussão, projeto de lei 290 de 2019, que autoriza a celebração de parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com a Associação Centro Especializado em Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos, a CEPRED, por meio de acordo de cooperação e da outras providências. Vereador Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, já tinha me manifestado na primeira discussão desse projeto. A CEPRED participou do chamamento público no ano 2019 e vai se instalar lá na escola Idona Tchek, lá no bairro Serra Alta, né, um terreno lá que tem 2.725 metros, que está desativado desde 2017, e desde lá a prefeitura já vinha fazendo as tratativas para que alguém ocupasse aquele espaço. E a CEPRED apresentou todos os documentos necessários para o chamamento público e a partir da aprovação e os trâmites posterior, com certeza vai estar fazendo um bom trabalho lá naquele espaço, prevenção e recuperação de dependentes químicos. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Vereador Ed Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já tinha me manifestado na primeira discussão desse projeto, e vou dizer porque da finalidade lá, além do atendimento aos dependentes lá, haverá um policiamento, um cuidado todo especial em relação àquele imóvel lá, porque eu passava lá por diversas vezes e não me conformava de que aquele imóvel da escola se encontrasse no estado que ele se encontrava lá. O mato tomando conta, praticamente estava se acabando com um imóvel pertencente ao município. E com a cedência agora do município para a CEPRED se instalar lá, eu acho importante, porque vai haver a manutenção do próprio imóvel, bem como o cuidado com aquelas pessoas que têm necessidade de um cuidado todo especial. Então, por causa disso, sou totalmente favorável à aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação projeto de lei número 290 de 2019 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 290 de 2019. Solicito ao secretário, o vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 291 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 291, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 291. Em primeira discussão, projeto de lei número 291, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos, FMD. Ninguém querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 292 de 2019. Solicito ao senhor vereador Marco Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 292, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 292, recomendando ao plenário a sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei número 292 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei
será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei 294/2019. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 294, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 294. Em primeira discussão, projeto de lei 294/2019, que altera anexo da lei 3.796, de 26 de julho de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2018 a 2021, e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Redlich, secretário, que faça a leitura dos pareceres técnicos ao projeto de lei número 295 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 295, recomendando ao plenário sua tramitação normal. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 295. Em discussão, projeto de lei 295, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário desta casa, vereador Marco Rodrigo Redlich, que faça o projeto de lei, faça a leitura dos pareceres técnicos ao projeto de lei número 296. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 296, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 296. Em primeira discussão, projeto de lei 296, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Palavra livre. 9 vereadores inscritos. Concedemos o tempo de 7 minutos para cada vereador fazer uso da tribuna. Solicito ao vereador Marco Redlich que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador Fernando Malon. O senhor vereador tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas que nos acompanham, senhores da imprensa que se fazem presentes. Quero 3 assuntos que eu quero trazer no dia de hoje. Nós aprovamos recentemente um projeto de lei que obriga o SAMAI a incluir na descrição dos itens faturados a TBO da água e do esgoto. E aqui eu tenho uma que foi recebida, vencimento para o dia 10 de agosto, e não tem. O que está acontecendo? E diversas pessoas já me ligaram dizendo que já receberam as nossas faturas e que elas não estão contendo a descrição da TBO da água e do esgoto conforme foi aprovado nesta Casa de Leis. Isso eu vou lhe dar, isso é descumprir uma lei municipal, isso dá problemas, isso pode dar improbidade ao senhor presidente do SAMAI. O senhor quer uma parte, vereador? Se me permite, vereador, só para explicar que o layout das faturas do SAMAI, ele é feito através da empresa que ganhou a licitação para emissão de faturas, então é uma empresa de Florianópolis que faz, e quando há alteração do layout, o SAMAI tem que fazer a solicitação da alteração do layout, então eles fazem um orçamento, porque isso altera, eles cobram um valor para fazer isso, para mudar o layout, e eles têm o prazo técnico da empresa lá. Então, assim que o SAMAI recebeu a lei aprovada,
foi feita a solicitação para a empresa, mas eles têm um prazo, e o prazo deles normalmente é maior que 30 dias. Então, é por isso que as faturas ainda não estão saindo, porque o SAMAI está se adequando, assim que a lei foi aprovada, foi feita a solicitação e depende da empresa. Existem os prazos que a empresa lá exige, que é de Florianópolis, mas com certeza a atualização está sendo providenciada. Então, significa que foi pago para tirar a TBO da onde estava, porque até março estava apresentando. Então, pagaram para tirar, agora vão ter que pagar para botar. Mas a lei tem que ser cumprida. Então, eu vou aguardar mais um pouco, porque senão vai haver descumprimento de uma lei municipal. Segundo ponto, nós discutimos na última sessão a questão da compra ou não do terreno da Cidasc. E a Câmara rejeitou, por maioria de votos, a compra do terreno. Isso não significa que nós somos contra a aquisição do terreno. Nós somos contra, como disse bem o vereador Edmar Salomão, contra pagar 2 vezes pelo mesmo terreno. E, por isso, nós fizemos uma moção que deu entrada no dia de ontem na casa, foi lido hoje e espero que seja dado os pareceres até semana que vem para a gente botar em discussão. É uma moção pedindo ao governador e pedindo a intercessão, também endereçada à presidente do Cidasc, e também pedindo intercessão de vários deputados estaduais e federais, para que sensibilizem o governador a nos receber numa comitiva, para que nós possamos ir lá e expor a situação do interesse do município de São Bento do Sul em adquirir aquele terreno e que é de inteira justiça que o Estado, através do Cidasc, devolva esse imóvel para nós. Essa moção foi assinada por mim, pelo vereador Edmar Salomão, pelos vereadores Jair Sabino e Nivaldo Bogo. Então, é só para colocar isso, nós queremos sim conseguir aquela reunião, aquela audiência com o senhor governador. E, por fim, a questão que está tomando conta dos jornais e das esquinas de São Bento do Sul, que é a questão da prisão do senhor vice-prefeito Márcio Drevik. Deu entrada ontem e foi lido hoje um pedido de abertura de processo para a cassação dele. Eu acho que é um assunto muito delicado, que demanda muito cuidado, muita análise, e nós temos que aguardar ainda a conclusão dos trabalhos da polícia, que, segundo eu vi uma entrevista hoje do delegado, ele quer entregar esse inquérito até terça-feira, para daí nós podermos tomar pé da real situação do que está acontecendo. É uma situação, e eu vi manifestações, vi as notas oficiais do PP e da Prefeitura, vi a manifestação também do procurador jurídico da Prefeitura, que vão apurar os fatos e, se for o caso, verificar eventual improbidade administrativa. O fato é que é uma situação grave, que pode acarretar um processo criminal, um processo de improbidade e talvez até a cassação do senhor vice-prefeito. Nós não conseguimos andar na cidade sem que, em todos os lugares, alguém nos pergunte da situação, e eu tenho procurado ser muito sereno, não botar lenha na fogueira, mas as pessoas nos perguntam da situação e eu procuro dar, como sempre faço, a minha questão da minha opinião jurídica sobre o assunto. Então, vamos aguardar a situação, temos que apurar estes fatos. Sim, eu acho que talvez o pedido de cassação fosse prematuro, não só agora, mas eu acho que talvez fosse o caso ser necessário de uma CPI primeiro, para apurar no âmbito da Câmara os fatos, para daí, talvez, quem sabe, depois abrir um processo de cassação. Mas, enfim, o pedido, então, nós vamos ter que analisar. Estamos, então, aguardando essas informações e com muita serenidade, com muito cuidado, porque fazer as coisas atabalhoadas fazem com que, muitas vezes, e o vereador Godoy, que é advogado, sabe disso, quem faz as coisas atabalhoadas pode botar tudo a perder. Às vezes, porque querer ser muito afoito na situação, não pelo mérito, mas por formalidades, acaba se perdendo o objeto do que busca ser apurado.
Então, tem que ser tomado muito cuidado. A população, com certeza, vai cobrar de nós, vereadores, alguma posição, mas nós temos que ser muito serenos para dizer o seguinte: temos que ir com calma, não se está colocando panos quentes, não se está colocando a mão na cabeça do vice-prefeito, se ele deve responder, se ele deve ser punido ou não, são outros 500, temos que analisar isso, mas com muita calma. O Poder Legislativo vai, com todo o cuidado que precisa ter o assunto, analisar isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Jairson Sabino. O senhor tem o tempo de até 7 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos prestigia nessa noite, também a plateia virtual, nos acompanhando em suas casas, de outros pontos, a imprensa que nos prestigia, pessoalmente e, quem sabe, nas suas redações. Muito boa noite a todos. Nós iniciamos aqui, senhor presidente, esse tempo que sempre é raro e precioso, já postado aqui nesse telão, ali com o nome de Rua Vale Weber Moretti, é a segunda rua do assunto, ela na junção com a rua principal ali da bairro Progresso, Alberto Malchitsky. Nós estivemos lá na segunda-feira, terça-feira ainda, com a assessoria, Patrick Vicente, nos apoiando aqui, a chamada de moradores, senhor presidente, senhores vereadores, porque segundo os moradores ali, a vizinhança, acontecendo vários acidentes. No momento que estava lá o DETRU, por uma ocasião dessa, verificando o que acontecia, aconteceu, neste momento, mais um acidente. Então, o que é que se comprova ali, que se constata? Essa Alberto Malchitz, como é sabido, vai até aquele ponto lá pavimentado, porque é mais antiga, e agora aberta uma via recente, né? Relativamente nova, porque nesse loteamento Itália, nos fundos, saindo lá na SC. Aqui foi um guarda-reio que fizeram ali de madeira, bem no padrão, né? E também essas bocas de lobo com grades boas, grades fortes, grades de bom tamanho, mas, ali, se a gente for contar, eu acho que 60% mais da grade está obstruída. Deve ter mais alguma, né? De grade ainda. Aí, essa. Essa está, deixa eu ver aqui, 100% obstruída. Né? E uma outra, no outro lado, não está obstruída, porque a água não chega até lá. Porque ela é mais alta do que o outro lado da rua. Então, ela tem uma inclinação chamada negativa. Você vai ver um circuito oval de corrida americano, né? Ele é oval, mas ele é inclinado. É questão de força centrífuga. As donas de casa podem entender isso muito rapidamente. Uma força, coloca a roupa naquela centrífuga e vai jogar água para fora. Sim, claro. Né? Aqui é a mesma coisa. A rua, essa curva, além de ser curva, no sentido do Itália para o Progresso, à esquerda a curva, né? Ali de cima, ó, vem lá do Progresso, lá no fundo aqui dessa foto, vem para cá para o Progresso. E bem nessa curva, o DETRU foi lá e resolveu o problema, colocou 3 cones. Então, nessa curva, há uma inclinação negativa e ela vai jogar os veículos para fora, para cima daquele guarda-reio que colocaram ali. Simples, decola o carro, se entrar em... Quanto mais velocidade, mais ele vai decolar. A gente observa, ali, chegando nesse local, você vê pela suspensão dos veículos, da forma que se movimenta, não tem como. Tem que alterar. Precisa ser alterado nos que de morte ali, além dos danos materiais, alterar essa curva na sua inclinação. Quando estiver inclinado dessa forma, o DETRU vai lá, joga cimento, não sei o quê, vai jogar quirera, sei lá o quê, não vai funcionar. Tem que mudar a inclinação dessa rua. Tá? A incompetência não precisa ser um engenheiro, não precisa ser. Se chega ali, você vê que aquilo ali está errado, aí se questiona quem fez dessa forma, quem pagou aquilo ali, né? O contribuinte pagou, mas quem é que foi lá e autorizou pagar um negócio mal feito dessa forma? Tá? Vamos lá que o tempo é curto.
A Rua 23 de Setembro é a rua lateral ali à Sociedade Bandeirantes, essa que vai lá para o Sindicato dos Moveleiros. Então, nós estamos com essa rua como exemplo e outras tantas ruas que vem acontecendo. A situação da empresa da Terceirizada está fazendo a rede de esgoto, abre, logo fecha, já falamos aqui, ótimo, e coloca a pavimentação, depende do que estava, vai estar novamente, né? Se é lajota, se é paralelepípedo, se é asfáltico. Muito bem. Mas fica totalmente irregular. O pessoal reclamando de estar intransitável aquela rua 23 de Setembro, ao lado ali desse muro do Bandeirantes. Hoje falei com um funcionário que é responsável pela área do SAMAI, e eles que vão ver o que vai acontecer e tal. Esse é um exemplo, tem outros tantos que estão demorando para nivelar. Fechou, mas fechou e deixou um desnível enorme, e o pessoal fica no prejuízo. É suspensão, é pneu, é roda, é tudo danificando por conta da morosidade da empresa de nivelar. Vai nivelar até ficar bom. E eu falei para ele, inclusive, se tem multa, não tem multa, alguém vai pagar por isso tudo, né? E a demora é grande. Tivemos aqui mais uma sessão cívica hoje, belíssima sessão cívica. A gente vai postando algumas fotos, imagino que a Secretaria de Educação vai fazer também, com a Escola Básica Municipal Maria Valtrudes de Vasconcelos Krieger, também a Escola Castelo Branco, a Escola Valtrudes com os seus alunos num coral, na apresentação ao vivo ali, com a professora Simone no teclado, a apresentação ao vivo do hino nacional. Belíssimo. E também o hino da escola. Depois no telão, no eletrônico, né, no digital, o hino de São Bento. As crianças trazendo sempre alguma coisa referente à nossa pátria, ao nosso civismo, e eu ainda falei às crianças, olha, os alunos, né, hoje feriado nacional, aí me olharam assim, sim, 4 de julho, feriado nacional nos Estados Unidos, uma data super festiva dos americanos, que se orgulham da sua democracia, do seu patriotismo, 1776, independência lá, e é uma data super festiva, o 4 de julho, né, notícia no mundo inteiro desse feriado, e que a gente possa também trazer para cá essa situação, né, de ser uma data festiva. E lancei o desafio ainda que, de repente, todas as escolas possam ter o seu hino, colocar professores, diretores, coordenadores, alunos a pensar o que tem a escola para falar sobre isso, né? Vamos dizer aqui que a tabela do SUS para clínicas renais, vamos colocar aqui, já conversamos com o Dr. Paulo sobre isso, é uma tabela de preço de mercado e viabiliza a clínica em vida, a qual merece todo o nosso aplauso, com certeza, Dr. Paulo, pela sua luta. E, infelizmente, a tabela geral do SUS é de 25 anos atrás, está defasada, né? Vamos concluir nos últimos segundos, senhor presidente. Lamentando o ocorrido envolvendo o vice-prefeito Márcio Drevik, lamentando. Me posicionei no rádio já sobre isso essa semana, e nós vamos aguardar. Quero endossar aqui as colocações do vereador Fernando Malon. Vamos aguardar, né? E algumas pessoas imaginam que a gente tem informação privilegiada, não é o caso, nós sabemos o que a imprensa sabe. Aguardamos o desenrolar dos fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Dois. Vereador Nivaldo Bogo. Senhores vereadores, senhor presidente, a imprensa que se faz presente hoje aqui, internautas, público presente. Senhor presidente, a intenção não era me manifestar hoje nesta tribuna, até em função de um compromisso que eu tenho na sequência, mas por causa de uma matéria veiculada em jornal hoje, então senti a necessidade, inclusive peço a permissão na sequência possa me liderar em função desse compromisso, e também peço escusas aos demais vereadores que se manifestarão em seguida por não permanecer e não prestigiar a fala dos mesmos. Eu quero me manifestar hoje com relação à importância da realização da Expoama,
onde ela movimenta o setor agrícola, os comércios, as pessoas que vêm de fora, conhecem inclusive os nossos produtos que são fabricados aqui no município, como é o caso dos móveis e tantos outros, né? A rede hoteleira ganha com isso, e nada mais justo que se proporcionar um evento dessa forma, ou dessa proporção, aos munícipes que, pelos números anunciados da participação, levando em consideração que vem algumas pessoas de fora, 1/3 da população participa, se faz presente no parque quando é realizado a festa em comemoração, inclusive, ao aniversário do município. Mas o que não podemos concordar agora, o vereador Fernando Malão e Sabino e os demais que contribuíram para que não fosse aprovado o projeto da Expoma, nós não podemos concordar que a responsabilidade da não realização da Expoma seja por conta dos vereadores que não aprovaram a compra do terreno da cidade. Eu digo que é uma brincadeira, que é uma gozação, e mais uma vez o governo tenta enganar a população, né? E aí eu ainda cito mais uma questão que, como não ocorreram nos outros anos que vou falar na sequência, as cidades vizinhas menores, que é Campo Alegre, é Curupá, é Piém, Rio Negrinho, realizam sempre uma festa maior que a nossa aqui em São Bento. Em 2017, já se encontrou algumas razões para não se realizar a festa, que o dinheiro seria utilizado, inclusive, na recuperação da praça. Na época, deu a entender que o valor que não seria gasto na Expoma seria o suficiente para a recuperação da praça, mas hoje vimos que foram 6, 7 vezes a mais o valor, e aí se culpou o marco, não é o vereador Marco, é um marco regulatório, né, que não podia na época ser realizada, mas para mim isso é conversa. E esse anúncio da festa já aconteceu o ano passado, que a festa aconteceria no início do ano, antes mesmo do projeto ser enviado a esta casa, e tudo isso teria que ser previsto, né? Tudo isso teria que ser previsto, porque não se sabia, não se tinha certeza se o terreno seria aprovado a compra ou não. Então, e além do mais que tá curto o tempo, temos menos de 90 dias para que ocorre a data das festividades, e então não dá para dizer que agora, né, até a negociação com a própria cidade, que precisaria ter sido já realizada há mais tempo, independente ou não do projeto ser aprovado ou não. E aí nós temos, né, o caso ainda da Promosul. O mesmo governo, na sua gestão anterior, realizou eventos, nem que seja a festa da colônia, mas no parque da Promosul. Então, em últimos, eu defendo que as festas, a Expoma, seja realizada no parque da Expoma. É um ambiente mais simples, onde as pessoas se sentem mais à vontade para lá se fazerem presentes. Isso comprovado, inclusive, que quando o evento foi na Promosul, o público foi menor, a participação do público foi menor, mas não tem justificativas, não tem desculpas, né, para que a festa, a Expoma, não seja realizada em função da não aprovação do projeto pela compra do terreno da cidade. E aí, vereador Fernando Malão, ainda eu quero também fazer coro à sua manifestação, que nós não fomos contra, né, a compra, só que ainda temos a expectativa de que
existem outras possibilidades para que se adquira esse terreno ou que seja transferido para o município, e está bem claro, e inclusive temos a concordância de uma boa parte da população nesse sentido, e a questão das cidades que fizemos a moção, se for preciso, levaremos em mãos até, para que seja agilizado, e estaremos lá conversando com o governador, a não ser que eles não nos recebam, né? E, para finalizar, eu quero dizer, de forma até um pouco irônica, mas tem coisas que às vezes precisam ser ditas, e até pouco tempo não entendíamos as placas que foram colocadas após as últimas eleições municipais, mas agora, nos últimos dias, passamos a entender as placas que dizia que seria a Era do Ouro. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Ed Salomão. O senhor tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, o ex-vice-prefeito Arildo Gesser, Mário Pereira, Donaldo Knoibler, meu amigo de infância, funcionário dessa casa, a imprensa que sempre nos prestigia hoje, na pessoa do senhor Pedro Esquiva e o senhor Valmir Fortetsky, internautas que nos acompanham de suas casas, que me traz essa tribuna à noite de hoje meio triste. Triste porque na história política de São Bento nós estamos meio envergonhados com o acontecido, com a prisão do vice-prefeito. É a primeira vez na história política de São Bento que acontece um fato desse. É lamentável esse fato ter acontecido, mas eu não vou entrar em detalhes, vamos aguardar. Só que lamentar junto com a população de São Bento do Sul que tenha acontecido esse fato político na nossa querida São Bento do Sul. Eu digo isso com tristeza. Isso é lamentável, é triste, é uma vergonha pessoa ser presa por cometer atos que estão sendo apurados agora pela justiça. Eu não posso concordar com isso. E só tenho a lamentar também, vamos aguardar a conclusão do inquérito para nós vermos então o que podemos fazer. Em relação... Eu não pude fazer a justificação, senhor presidente, a justificativa no meu voto contrário, eu poderia ter solicitado a Vossa Excelência, eu sei que seria me concedido. O voto contrário, vereador César Godoy, ao ingresso do município de São Bento do Sul no Sim Catarina. Nós temos aqui, vereador César Godoy, até quando o senhor se absteve da votação, nós temos alguns processos já em andamento no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu gostaria de dizer de que eu confio na licitação quando ela é feita pela Margarete Kaiser, pelo Tiago Martinhuc, e vou dizer que, de acordo com o consórcio intermunicipal catarinense, o Sim Catarina, eu não confio. Não confio. Por causa disso eu votei contra. Votei contra, eu ia fazer a colocação, porque aqui nós temos algumas compras feitas pelo Sim Catarina, já com alguns municípios consorciados. Nós temos aqui uma num valor de R$383 mil, vereador César Godoy. E segundo dados do Tribunal de Contas, licitações dirigidas
O município abre a licitação, ela é aberta. Nós até fizemos a lei para que assim acontecesse, com transparência. O município já foi citado como exemplo na transparência, em licitações, demonstração da sua contabilidade pública. Agora, eu não posso concordar. Eu disse que não concordaria com o ingresso e votei contra. E estou com a consciência tranquila. Em relação à Expoama, eu acho que nós temos que envidar todos os esforços para que o município, para que o Estado nos devolva aquele presente que ele recebeu. Eu disse na primeira discussão, volto a dizer aqui o seguinte: eu dou um presente para um cidadão, depois de 5 anos vou na casa dele e compro o presente que eu dei para ele de volta. Como é que é essa história? Isso aí não posso concordar. Então, e em relação a dizer que agora vão contratar não sei quem aí para vir cantar, aquela história toda, a Promosul está lá para ser feita a Expoama. Quando nós éramos secretário de Agricultura, nós realizamos, além da festa do agricultor, realizamos 2 festas da Expoama dentro do pavilhão da Promosul e fora, dentro das dependências da Promosul, que está lá à disposição para ser feita lá. A Expoama pode ser realizada. Pode ser realizada. E vamos junto conversar com o governador. Já estamos mantendo contato com algumas pessoas ligadas ao governador, para que possamos ir lá para que ele nos devolva o terreno que foi comprado em 1953. Que nos devolva o Estado lá, o Estado nos devolva. Lá foi comprado e foi cedido ao governo do Estado para que lá instalasse o posto agropecuário, que não funciona mais. Né? Então, eu acho que cada um voltou com a sua consciência, eu estou tranquilo com a minha colocação e tenho certeza que lá na frente o município vai conseguir e o governo não vai abrir leilão, por enquanto, não vai abrir leilão, eu tenho certeza, para a venda desse imóvel. Então, isso vai voltar para o município de São Bento do Sul. Vamos sensibilizar o governador e dizer para ele, eu disse isso aqui na discussão do projeto, de que ele aqui em São Bento pegou 72% dos votos, equivale a segunda maior votação do Estado de Santa Catarina, ele pegou em São Bento do Sul. Esse também é um fato inédito na política em São Bento. Desde que existe eleição em São Bento, é a primeira vez na história que um governador ganha uma eleição em São Bento com 72% dos votos. Então, eu gostaria de dizer que esse é um fato inédito, como inédito também é a prisão do vice-prefeito, que nos envergonhou. Muito obrigado, senhor presidente. Continua. Vereador Marco Reles, por favor, faça o sorteio do próximo vereador. 6. Vereador Claudiomar Votroba. Próximo vereador. 8. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a plateia que nos assiste aqui hoje, representantes da imprensa, cumprimentos em nome do Pedro Esquiba, que está aqui acompanhando, a todos os internautas que estão nas suas casas, nos acompanhando nessa noite de hoje. Não poderia deixar de usar a palavra livre para falar sobre o episódio que vem tomando conta dos debates na cidade, que foi o que aconteceu na segunda-feira, com a prisão preventiva do vice-prefeito Márcio Dreve, até porque venho sendo muito questionado como presidente do partido progressista, que estou hoje na presidência do partido, e fizemos uma nota do partido em relação ao acontecido, e gostaria de deixar algumas palavras aqui para quem nos assiste, que o Partido Progressista, assim como toda a cidade, foi pega de surpresa na segunda-feira com a ação policial que resultou na prisão preventiva do vice-prefeito municipal, mas cabe ressaltar aqui que, apesar de acontecer a prisão, e que realmente é um fato que é grave, chama muita atenção, não existe ainda sequer o processo correndo na justiça, porque é uma investigação que a polícia está realizando, que corre em segredo de justiça, então nós não sabemos detalhes da investigação,
E como o delegado não terminou ainda a investigação, então não foi oferecida a denúncia na justiça, então no fórum do município não existe ainda nenhum processo com relação a ações cometidas pelo vice-prefeito municipal. Então, a declaração que nós fizemos em relação ao partido também e eu já falei aqui na Câmara, em outros episódios que nós tivemos de problemas como esse, de decretação de prisão, com outros episódios, que nós, vereadores, não somos o judiciário, nós somos o legislativo. Nós temos que fiscalizar, sim, as ações do executivo, mas nós não julgamos as pessoas aqui. Já falei isso em outras ocasiões. Então, com a prisão preventiva que aconteceu na segunda-feira, a gente vê nas redes sociais que as pessoas já decidiram o caso, né? Então, a grande maioria das pessoas já decidiu que o vice-prefeito está errado, que fez algo errado e que já está condenado. Mas não existe condenação nenhuma. E pode ser que aconteça. E a posição do partido qual é? O Partido Progressista tem uma história em São Bento do Sul, uma história que com muitas conquistas. O partido trouxe muita evolução para o município de São Bento do Sul. E dentro do partido nós não admitimos atitudes que não condigam com a lisura que a gente tem que trabalhar no processo político da cidade. Então, para qualquer um dos membros do partido, se processados forem, condenados forem, o partido vai tomar as medidas cabíveis com relação a isso. Mas não pode se antecipar aqui e fazer nenhuma condenação ao Márcio. E eu digo mais, quem conhece o Márcio, o trabalho que ele fez até hoje em São Bento do Sul, eu vou voltar à situação que nós estávamos até domingo, porque aconteceu tudo isso na segunda-feira. O Márcio tem 2 mandatos de vereador e agora está na metade do mandato de vice-prefeito. Ele foi o vereador mais votado da cidade de São Bento do Sul, na sua segunda eleição, na história, em número de votos, até hoje. E esse resultado é a colheita que ele fez de um trabalho que ele vem fazendo há muitos anos. Então, quem conhece o Márcio, quem atua junto com o Márcio, sabe do quanto ele já trabalhou pela comunidade de São Bento do Sul, quantos projetos ele já realizou pelo bem de São Bento do Sul. Então, até então, o que a gente tem de resultados da atuação do Márcio Dreve aqui em São Bento do Sul são positivos, e muito positivos para a cidade. Caso realmente ocorra a comprovação de alguma ação que não condiz com o que a gente espera, que seja julgado, que a justiça diga o que vai acontecer, e claro, daí a nível de Câmara, a nível de Prefeitura, a nível de partido, ações têm que ser tomadas. Mas a gente se assusta porque da noite para o dia, mesmo sem ter mesmo sem ele poder ter apresentado sequer uma defesa, porque como não houve o processo ainda, ele não pôde se defender da acusação que está sofrendo, e a gente parte do pressuposto de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, muita gente já condenou o Márcio, né, pelaquilo que a gente nem tem conhecimento ainda, porque corre em segredo de justiça. Então, o que eu falo em nome do Partido Progressista é que nós sabemos da gravidade que é a prisão, com certeza todos temos ciência disso, mas nós acreditamos que, ao tempo oportuno, as explicações que o Márcio tiver que dar, ele vai ter que dar, e se elas serão convincentes ou não, a justiça vai dizer, mas o PP não compactua com nenhuma atitude que não seja digna de um gestor público, então, caso a gente tenha algum resultado condenatório, as medidas deverão ser tomadas futuramente. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que a gente não pode julgar uma vida, ou 30 anos, eu posso dizer aí, ou são 4, 8, 10 anos de vida pública, desde que o Márcio se elegeu a primeira vez como vereador. A gente não pode jogar fora todo esse trabalho, todo esse esforço que ele já realizou, as melhorias que São Bento já teve com a atuação dele, jogar fora enquanto a gente não tenha nenhuma comprovação ou nenhum processo transitado em julgado. Então, mais uma vez eu repito o que eu já falei aqui na Câmara em outros acontecidos, que sim, envergonham a nossa cidade, porque nos últimos 2 anos aí a gente teve alguns episódios que envolveram, inclusive, a Câmara de Vereadores e a atuação de políticos na cidade, que realmente mancham a história, né, a história de São Bento do Sul e a forma como somos vistos fora da nossa cidade, mas
nós temos que aguardar o judiciário se manifestar, permitir a defesa e, após condenações, sim, nós podemos fazer o nosso valor de juízo. Mas, enquanto não aconteceu, ninguém tem detalhes do que está acontecendo, ninguém sabe dos detalhes, então é muito difícil para nós julgarmos, e essa é a posição do Partido Progressista. A gente aguarda com ansiedade também, e a gente acredita que o processo vai ser rápido, porque a informação que a gente viu nas matérias é que o delegado quer justamente ouvir quem tem que ouvir agora rapidamente para que o processo corra, e todos nós esperamos, a cidade inteira espera e precisa de uma resposta o quanto antes para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. O senhor quer uma parte? Só para informar, o vereador Godoy, que é especialista em direito penal, sabe, réu preso, o processo é muito mais rápido. Se fosse um processo normal, demoraria mais. Como é réu preso, no caso, se ele virar réu preso é muito mais rápido. Então, deve ser julgado bem mais rápido do que se espera. Obrigado. Então, isso. Obrigado, senhores vereadores. Próximo vereador inscrito. 7. Para fazer uso da tribuna, eu transmito a condução dos trabalhos ao vice-presidente dessa casa, o vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibler, o tempo de até 7 minutos para as suas colocações. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, a todos que aqui estão e aqueles que estão em casa nos assistindo, duas manifestações. Primeiro, que hoje à tarde participei do início de uma atividade que foi feita na Secretaria, no auditório da Secretaria de Educação, no primeiro encontro de cuidadores, que foi promovido pela Secretaria de Saúde, aproximadamente 70 pessoas que cuidam de pessoas que estão acamadas ou doentes, ou que têm sob sua responsabilidade pessoas com deficiência, enfim, sob a tutela da assistente social Maria Luísa. As atividades lá tiveram como intenção dar informações e capacitar e fazer com que estas pessoas pudessem ter um pouco as suas baterias recarregadas. É muito importante, porque o trabalho de cuidador não é fácil. Geralmente são pessoas acamadas ou pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência de locomoção ou de entendimento, e por conta disso acabam que necessitam do suporte, do apoio de alguém. Então fica aqui os meus parabéns à Secretaria de Saúde pela ação, a Maria Luísa de uma forma muito especial, e a todos os cuidadores as cuidadoras e cuidadores que estiveram lá. Bom, por óbvio que não poderia deixar também de falar sobre o assunto da prisão do vice-prefeito Márcio Drevik. Creio que o vereador Marco Redlich, presidente do Progressistas, foi bastante feliz no que falou. Eu entendo, quase que faço minhas as suas palavras, porque realmente a celeridade com que se condena é muito rápida, né? A voracidade com que essas coisas acontecem. Fico muito feliz de ouvir as manifestações dos vereadores de oposição, pela coerência, pela tranquilidade com que estão tratando o assunto. Obviamente que é um assunto grave, que é um assunto sério, mas resta, antes de mais nada, o aguardar, né, dos fatos. Obviamente que a mim não cabe culpar ninguém, apontar culpados, porque não tenho acesso aos fatos, né? Aliás, isso está sendo submetido à esfera judicial. Todos nós estamos aguardando, e o vereador Sabino também disse que não tem mais informações do que a imprensa tem. É o que nós também temos. Obviamente que os advogados que estão tratando do assunto têm um pouco mais de acesso. Nós não temos absolutamente acesso a informações privilegiadas. Então, muito é especulação, tanto nas rodas de conversa, nas redes sociais, enfim. É certo que as investigações estão correndo em sigilo. Eu
espero que sejam feitas de forma correta, adequada, seguindo o rito que precisa seguir. E dizer que a Câmara de Vereadores, este presidente, este vereador, ele defende o cumprimento da Constituição Federal, e os senhores, eu creio que também defendem dessa mesma forma, que seja cumprido por todos os brasileiros, independente de classe social, independente de posição política, independente de qualquer coisa, que o cumprimento seja dado conforme a Constituição estabelece. E, assim sendo, o direito de defesa, a presunção de inocência, precisam ser respeitados. Aliás, tem que nortear as ações. E isso é o que se pressupõe na convivência civilizada numa sociedade democrática, que é o que nós estamos construindo aqui. Por isso, as manifestações até aqui têm me deixado bastante satisfeito com o nível com que nós todos estamos tratando essa situação, que, mais uma vez repito, é uma situação que nos entristece também, até pelo fato da prisão de um companheiro nosso, Márcio Drevig, vereador, vice-prefeito, foi vereador aqui conosco. Isso realmente nos entristece. Estive ontem conversando com a sua esposa, fui até a casa dele, e é claro que os senhores têm ideia, podem ter ideia de o quanto que está sofrendo a Rose, as filhas, todos eles têm, a repercussão é muito grande, nesse sentido. Então, também por isso que a nossa postura tem que ser muito correta, muito serena, sem, obviamente, perder de vista que todo esse processo legal precisa acontecer. Assim sendo, eu realmente continuo esperando que o resultado desta operação seja logo elucidado, e cremos que seja realmente logo elucidado, para que nós possamos ter uma posição concreta sobre os fatos, e aí sim, que as medidas que forem necessárias ser tomadas, sejam tomadas. Não por mim, não por nenhum de nós, mas por aqueles que detêm o poder e a autoridade para julgar e condenar, se for o caso. Ou julgar e inocentar, se for o caso. Então, realmente, essa minha manifestação tem todo esse respeito pela figura pública, pela pessoa do Márcio, e que todos nós estamos, e eu fico muito feliz com isso, guardando esse cuidado com as repercussões que todo esse caso pode ter. Seriam essas as minhas manifestações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Kneuber. Solicito ao secretário que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. 4. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 7 minutos. Me abstenho, presidente. 5. Vereador César Godoy. O senhor tem o tempo de até 7 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, muito boa noite. Trago 3 assuntos aqui muito rapidamente, mas em tempo de usar o tempo com precisão. Sobre a SIDASC, vi a moção dos senhores 4. Honestamente, com todo respeito, eu entendo que os senhores têm que registrar os atos, porque para a posteridade demonstrar que foram atrás e tudo mais, mas eu quero estar errado, mas eu duvido que o governador vá atender por uma moção, porque não vem sendo o perfil dele, como se vem notado. Também acredito que essa moção poderia ter sido enviada ao governador do Estado quando aportou o projeto de lei aqui 3 meses atrás, para quem sabe a gente desenvolver muito antes disso. Também acredito que, para mostrar força, com todo o respeito aos vereadores de oposição, poderiam os 10 vereadores assinar, e não somente os 4. Dá uma conotação, na minha modesta opinião. O senhor vai oferecer, imagino, quando do debate, essa possibilidade. Claro, imaginei isso. Só porque dá a conotação de ser um grupo contra, outro a favor. Eu acredito que nós ganharemos mais força com isso. Conversei hoje com o vereador Pete e com o vereador Marco.
ainda que informalmente, o vereador Votruba chegou depois, o Dagmar também, que nós também vamos aproveitar que o deputado Silvio Dreve, que ainda é deputado, para pedir para ele intermediar essa conversa o quanto antes, tal qual fiz isso na tarde de ontem com a deputada Paulinha, para que ela também aproveite a influência que tem do posto de deputado estadual, deputados estaduais, para que eles intermediem essa reunião quanto antes para tentarmos ainda. Não obstante a ação que comentamos bastante em plenário também seja desenvolvida em tempo concomitante a isso. Quanto ao Sim Catarina, eu me abstive do voto do Sim Catarina por questões e razões pessoais e convicções pessoais, e eu observei em alguns pontos da imprensa uma insatisfação do Executivo. Eu vou falar do Executivo porque eu não sei, na verdade, quem é que ficou insatisfeito. Eu vi bastante conversa, mas não vi nomes. Eu vi bastantes insurgências, mas não vi nome. E o prefeito, particularmente, não me ligou, não falou nada comigo. Então, eu não vou atribuir a uma pessoa especificamente, eu vou atribuir ao Executivo como um ser existente. Os senhores devem se lembrar que, alguns dias atrás, por uma pura coincidência, o prefeito esteve aqui, sentado aqui ao lado do vereador Ede, quando se votou o veto dele na questão da... Era justamente da forma de ter que vir para a Câmara as aprovações de um eventual convênio com consórcio e tudo mais. Eu votei contra um veto do prefeito na frente dele e expliquei o porquê estava fazendo aquilo. Todos aqueles que me conhecem em qualquer campo da vida, o nosso ex-vice-prefeito Arildo sabe disso. Nós já tivemos vários, nem foram tantos confrontos, muitas vezes, no Executivo, por conta de opiniões divergentes, mas nós temos um relacionamento extraordinário, posso dizer assim, tenho certeza disso. Uso o vice-prefeito como exemplo, porque ele é uma pessoa que sabe como eu sou. Sou intenso, sou, às vezes, polêmico e tudo mais, e sou, além de tudo, uma pessoa convicta daquilo que faço e daquilo que penso. E aí, por isso eu digo isso. Votei, ou melhor, me abstive do voto com muita tranquilidade, com muita consciência do que fiz. Se tiver que fazer, vou fazer de novo. Se eu entender que aquilo não é bom para o município, vou votar contra. Por isso que eu estou deixando muito tranquilo. Olha, mas se o Godoy fizer isso, nós vamos fazer aquilo. Faz. Eu não me elegi para ficar refém de ninguém. Meus votos eu busquei de forma limpa, de forma correta. Não precisei vender minha alma a ninguém. E eu sou muito tranquilo com isso. Se o prefeito, e ele sabe disso, o prefeito me conhece há muitos anos, desde 2009, tem 10 anos. O prefeito sabe que qualquer conversa, ele me ligou, em 10 minutos eu chego no gabinete dele para ouvir aquilo que ele tiver que me dizer. Se ele estiver insatisfeito e a gente conseguir corrigir, é plenamente possível. Então, passado isso, votei com tranquilidade, avisei a ele, avisei a mais pessoas, e então essa repercussão eu considero ultrapassada. Mas, se resolverem por entender que ainda é necessário conversar, não tem problema algum. Voto aquilo que eu acho correto e considero justo. E, por fim, quanto ao lamentável fato da prisão do nosso vice-prefeito, muito já foi dito aqui nesse plenário, não vou tentar inovar, até porque não adianta. Eu acredito que, de uma forma geral, o bom senso paira aqui na Câmara de Vereadores, no sentido de manifestações ainda tímidas, porque não seria de se esperar muita outra postura de pessoas coerentes se a gente não conhece do que está falando. Os jornais, a imprensa falada, escrita e televisionada, ela vem tentando elucidar alguma coisa, mas a gente percebe vários interpretações diferentes. Então, hoje um cidadão me escreveu numa rede social, dizendo, até agora não vi o vereador dizer o que pensa. Eu não diz, porque eu não sei, eu não vou dizer. Eu não vou dizer, até que saiba. Dentro de poucos dias o inquérito é finalizado, e aí sim a gente vai poder ter um cenário. Mas se fosse da oposição, você falaria. Tenta procurar um vídeo dos 4 anos em que fui oposição, que eu tripudiei em cima de uma situação. Mas não teve. Semelhante, alguma acusação. Não fiz. Sempre tentei me postar, ainda mais advogado que sou, eu conheço bem o que diz o direito em relação à presunção de inocência, isso tudo. Se houve uma prisão preventiva, é porque estava caracterizada a necessidade naquele momento. Não se incorre em culpa e a gente sabe. O objetivo, de qualquer advogado aqui do plenário, não são poucos, sabem do que eu vou dizer agora, que primeiro se investiga para depois prender, e não se prende para investigar. Quando se inverte isso, como no caso, existiu algum elemento que justificou essa inversão.
Você tem que investigar para dizer, juiz, eu investiguei e esse fato está errado. Prenda-o. Quando você está investigando, mas a pessoa acaba movimentando uma forma que prejudica a investigação, diga, eu quero terminar de investigar. E para poder fazer isso bem feito, eu preciso que ele se afaste do convívio para eu poder investigar. E é isso que está sendo feito. É radical, é duro, é difícil, a prisão como se diz no direito, é a última ratio, é o último recurso, é o recurso mais radical, é a prisão. E ela machuca, ela dói, só que nesse caso nós vamos ter que aguardar. Aguardar para fazer um juízo de valor, um entendimento, e vou lhes dizer muito claramente, se o vice-prefeito fez alguma coisa ou não, condenado ele já foi. Eu posso dizer aqui tranquilamente que ele não se elege nem mais para síndico de prédio. Isso não estou sendo hipócrita nem nada, a imagem dele já ficou manchada, nós sabemos. E se o senhor me permite terminar, senhor presidente, isso se ele for culpado. Se ele não for culpado, e pode acontecer, eu gostaria que os senhores todos se lembrassem do episódio da Universidade Federal de Santa Catarina, em que o reitor foi preso, um dia depois solto, a imagem dele já havia ficado manchada, ele sequer foi denunciado, não houve denúncia, e a dor foi tanta que pesou sobre ele que ele se matou pulando de um shopping. Estou comparando um com o outro. Estou sugerindo, caso queiram acatar uma sugestão, e se não quiserem é direito, para a gente ir um pouquinho com calma, porque não custa esperar por mais uma semana antes de emitir. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que me assistiram. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 8 de julho, às 19 horas. Está encerrada a sessão.